Quem prefere começar? Para mim, tanto faz. Pode começar. Então, Elias, Posso vamos começar? lá. Por que Tudo a bem. alma é imortal? Bom, em primeiro lugar, é importante salientar que, na visão imortalista, o homem não é uma alma, mas ele tem uma alma. E esta alma é imortal. A defesa que nós iremos fazer sobre a imortalidade da alma, ela se concentra em alguns argumentos bastante interessantes. Em primeiro lugar, essa importância, ela oferece-nos um antegozo daquilo que vai acontecer no futuro. Porque nós sabemos que, posteriormente, por ocasião do arrebatamento da igreja, os nossos corpos irão ressuscitar. Mas enquanto eles não ressuscitam, para nós estarmos completamente na presença de Deus, a nossa alma já está na presença de Cristo, já está no estado de bem-aventurança, de alegria e de paz. Segundo motivo pelo qual defendo a imortalidade da alma é por conta da questão da morte de Deus, da união hipostática, porque muitas pessoas preferem matar Deus para salvar a união hipostática. Eu, portanto, prefiro salvar a união hipostática sem matar Deus, mostrando que sem a imortalidade da alma, há uma quebra nesse conceito da união hipostática. E, em terceiro lugar, ela confirma toda a argumentação apresentada pela Bíblia acerca do estado intermediário, porque na visão mortalista, aniquilacionista, tenetopsirrita, psicopanirrita, não existe estado intermediário, mas a Bíblia diz que o estado intermediário é uma realidade. E por último, ela explica a promessa de Jesus, ou as promessas de Jesus, principalmente ao ex-ladrão na cruz, de que ele estaria no mesmo dia com ele no paraíso, e ainda a promessa que ele também fez aos discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo 8, dizendo: "E não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Portanto, a imortalidade da alma é uma realidade, ela é imprescindível, é uma doutrina ortodoxa e bíblica defendida por Jesus e pelos apóstolos. Professor Lucas Banzoli, está contigo. Fala pertinho aí. O Elias explicou bem que para nós, mortalistas, a gente não possui uma alma, a gente é uma alma. A gente vai lá pro texto básico, que é o de Gênesis 2:7, onde a gente vai ver a narração da criação humana. A gente vai ver: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente." Então, o que essencialmente, basicamente, a alma é? É alguma coisa que Deus colocou dentro do homem? Não, é como se tornou como resultado da fusão entre o corpo do pó da terra e o espírito, né, que é o que anima o corpo para que ele se torne uma alma vivente, que é o mesmo que um ser vivo. Então, muitas vezes a gente vai ver que o sentido básico de alma é simplesmente uma pessoa. Agora, qual a razão principal que me fez mudar de imortalista para mortalista, isso há muitos anos atrás? Foi principalmente por causa da doutrina da ressurreição. Por quê? Porque, ao meu ver, e a gente pode debater isso aqui, que a doutrina imortalista, ela vai anular o próprio propósito da ressurreição. Ela vai tirar o protagonismo da ressurreição. Então, na visão dos imortalistas, quando a alma sai do corpo, ela já vai direto à presença de Deus. Então, o que seria a ressurreição? Seria um acréscimo de um corpo que a pessoa está desincorporada lá no céu, então ela vai ter que se religar pro corpo por ocasião da ressurreição para voltar pro céu depois. O que, para mim, não faz muito sentido, mas, principalmente, a ressurreição, ela só vai se tornar realmente necessária para que exista uma vida póstuma na doutrina mortalista. Por exemplo, a gente vê lá em 1 Coríntios 15:32, Paulo dizendo: "Se foi por meras razões humanas que eu tenho com Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Agora, por que ele diria: "Se não tem ressurreição, viva de uma forma hedonista, come e bebe, amanhã morre"? Porque ele presumia que sem ressurreição não haveria nada depois da morte. Não é que sem ressurreição haveria uma alma lá fora do corpo, lá no céu, que a gente estaria com Deus do mesmo jeito, por toda a eternidade, só que sem um corpo físico, mas sim que não haveria nada. Então é melhor comer e beber e depois morrer. Seria como se fosse um ateu mesmo, né? Então a doutrina da ressurreição, ela só é protagonista dentro da perspectiva de que não existe uma alma imortal no ser humano. E aí eu posso acrescentar mais um fator importante, que é o fato de que não existe nenhum texto bíblico que afirme expressamente a imortalidade da alma. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, tá no meu livro isso, que das 758 ocorrências de alma na Bíblia, seja nefesh no hebraico, seja psique no grego, nenhuma vez ela é acompanhada de eterno ou de imortal, mas 300 vezes está no contexto onde ela morre. Por exemplo, Josué 10:28 é o texto que vai dizer aqui que naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei, espada, exterminou todos que nela viviam. Isso aqui na versão portuguesa, na NVI. Se você vai no hebraico, tá lá, exterminou toda a nefesh que nela vivia, ou seja, exterminou toda a alma. Então, claro que como os tradutores eles vão omitir a palavra alma de textos como esses, então para a maioria das pessoas não vai parecer que ela morre, mas quando a gente vai nos originais, isso fica muito claro. Aí tem um texto só que os mortalistas usam, que é Mateus 10:28, não sei se o Elias vai querer entrar nesse tema, a produção inclusive me informou que seria o texto base, né, desse debate, que vai falar: "Não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Mas a gente pode discutir, eu gostaria muito de entrar na discussão do que é alma nessa primeira parte do versículo, mas a própria sequência vai deixar claro que, mesmo nesse versículo, a alma também é destruída junto com o corpo no inferno, né, que seria a indicação do final. Ok, Elias, chegamos no texto. Bom, agora é muito importante nós trabalharmos a questão da nefesh, né? Porque uma vez que no início eu comecei dizendo o seguinte, que na visão mortalista ou na visão psicopanirrita ou aniquilacionista, o homem não tem uma alma, mas ele é uma alma. Mas nós entendemos que o homem tem uma alma. Em primeiro lugar, parece-me que no entendimento do professor Lucas, a alma é somente uma pessoa. Ainda que a alma, ela tem vários significados. A alma pode ser um corpo morto, um cadáver, de acordo com Números capítulo 6, versículo de número 6. A alma pode ser a pessoa. A alma pode ser vida. A alma pode ser a mente. A alma pode ser a parte material que sobrevive à morte do corpo. E nós temos 2 lexicógrafos
principalmente para abonar essa assertiva de que existe uma parte material. Uma parte imaterial no homem e não apenas a questão de sopro. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou o Nishama em suas narinas, ele foi feito, aí a tradução, alma vivente. Mas, a bem da verdade, a palavra ali não é alma vivente, mas uma criatura vivente, um ser vivente. A preocupação de Moshe, ou seja, de Moisés, do Espírito Santo através de Moisés, não é trabalhar a composição do homem, se o homem é corpo e alma, se o homem é corpo e alma e espírito. Mas apenas dizer que foi criado um ser vivo, um ser que respira, porque a palavra nefesh vem de nafash, que é respirar. Logo, uma nefesh é um ser que respira também. Agora, que o homem tem uma alma, não está em discussão ali no Gênesis capítulo 2, versículo 7. E até porque nós precisamos apelar na perspectiva da revelação progressiva. E na revelação progressiva, quando vamos para Mateus capítulo 10, versículo de número 28, o Senhor Jesus é taxativo em dizer o seguinte: e não temais os que matam o corpo. O verbo matar que aparece ali é apoketeino. E todas as vezes que apoketeino aparece é sempre para matar. Só que quando matam o corpo, mas não podem matar apoketeino, a alma. Não podem matar a alma. Então veja bem, se o homem pode matar o corpo, mas ele não pode matar a alma, é fato que, por ocasião da morte do corpo, A alma sobrevive. a alma sobrevive. Mas aí, a apelação do aniquilacionista é na segunda parte do versículo. Mas está escrito que temei antes aquele que pode fazer perecer, que o verbo ali é apólime, no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Diz que ele pode, não diz que ele vai fazer. Ok. Ou melhor, que ele vai aniquilar. Mas que ele pode, Tem não poder. diz. Ele tem poder para isso, porque Deus é todo poderoso. Mas não diz que ele vai fazer. Porque seria uma incongruência da parte de Deus se nós tentarmos harmonizar outras passagens bíblicas. Então, tudo que eu quero dizer é que o homem tem uma alma. Porque, digamos que eles estivessem certo na segunda assertiva, da segunda parte do versículo, matando o corpo não pode matar a alma, então o homem tem uma alma. Ok, professor Banzoli. Bom, vamos lá. Eu acabei de dizer na primeira fala que existem 300 textos, que inclusive eu listo um a um no meu livro, que falam de morte da alma. Nessas ocasiões, o que os moralistas dizem? Mas esse texto aqui não é alma mesmo, é vida, é pessoa e assim por diante. Ok, eu posso conceder. Agora, por que nessa ocasião específica de Mateus 10, 28, a alma ali tenha que necessariamente ser entendida como um elemento? Ou seja, por que a gente não pode entender que pode estar falando de outra coisa, da mesma forma que eles usam a lógica da polissemia, a palavra alma, nos textos que falam de morte da alma? Então, por exemplo, a gente vai ver apenas alguns versículos depois, né? A gente está debatendo Mateus 10, 28. Se a gente avança 11 versículos apenas, olha o uso que ele vai fazer de psique lá em Mateus 10, 39. Quem acha sua vida, a NVI traduz por vida aqui, mas no original tá psique, alma, a perderá. E quem perde a sua vida, tá lá de novo, psique, alma, por minha causa a encontrará. Então, o sentido aqui é de perder a vida presente justamente para alcançar a vida futura. Essa vida futura é, obviamente, a vida eterna. E a vida eterna é chamada aqui de psique, de alma. É a mesma coisa que aparece lá em Mateus 10, 28. Vamos pegar um outro texto, por exemplo, Lucas 21, 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Qualquer pessoa lendo esse texto vai naturalmente entender que tá falando da vida eterna, né? Você vai encontrar a vida, qual vida? A vida eterna. Agora, se a gente vai no grego, tá lá, vocês obterão a psique. Agora, você vai obter uma alma enquanto elemento para dentro do seu corpo, que eles dizem, inclusive, que a gente já tem. Não faz o menor sentido. Então, o que é que você vai obter com o psique? É justamente a vida eterna. Então, vários versículos vão usar a palavra psique, alma, não no sentido de uma alma enquanto elemento, mas no sentido da vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Não é para temer aquele que apenas pode dar o fim a essa existência terrestre representada pelo corpo, mas aquele que pode também dar o fim à nossa própria existência futura na ressurreição, né? Ou seja, nos privar completamente da vida eterna e nos aniquilar na segunda morte, que é a morte eterna. Eu gostaria só de comentar brevemente aquilo que o Elias falou, que a segunda parte do versículo diz que ele pode destruir a alma, mas não que ele vai destruir a alma. Mas eu não vejo como isso faça muito sentido. Por quê? Porque senão o texto estaria dizendo mais ou menos o seguinte: temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não é para temer aqueles que matam o corpo, mas não a alma. Antes temam aquele que também mata, não vai matar só o corpo, mas não a alma. Porque seria mais ou menos como um ladrão dizer assim: eu posso roubar a sua casa, mas eu nunca vou roubar. E você tem a certeza absoluta que esse ladrão nunca vai roubar a sua casa. Você vai ter medo desse ladrão? Não vai. Então, a fala do versículo ali que Jesus diz só faz sentido pressupondo que Deus não apenas tem o poder de fazer isso, mas que ele efetivamente faz isso. Ou seja, que ele vai matar mais do que aquilo que os homens matam. Os homens matam apenas o corpo, representando essa existência terrestre atual. Mas Deus vai matar não apenas o corpo, mas também toda a nossa plenitude, ou seja, vai nos aniquilar realmente no Geena. Então, é assim que eu vejo o texto. Ok?